Fala comigo, amigos, tudo certo com vocês? Muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, seja lá onde você estiver e seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Tô aqui feliz da vida, né? Mostrando para vocês um pouquinho do que eu aprendi durante a minha carreira de futebol. Hoje numa coisa não muito importante, porque o meu Inter aí perdeu novamente, tá difícil a parada, vamos aí para uma parada do Mundial de Clubes, mais de um mês na zona do rebaixamento. Não era o que queríamos, né? Dentro do objetivo do Inter do primeiro semestre, até essa parada. O brasileiro que quebrou um pouquinho, né? O Inter poderia estar um pouquinho melhor, o Inter poderia ter feito um pouquinho mais, mas o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho, o Inter se classificou na Libertadores, onde eu acho que o empate contra o Nacional fez com que teve uma consequência muito grande no momento que o Inter vive hoje no brasileiro, no qual o Inter teve que abandonar o brasileiro e viver a Libertadores, porque teve que recuperar fora, teve que ganhar o último jogo em casa, N fatores. Mas a real é que não tá legal no Campeonato Brasileiro. Talvez é um dos piores inícios do Inter da sua história de campeonato. Vai ter tempo para melhorar, mas é uma droga, né? Se olhar lá a tabela, o Inter hoje tá entre os 4 últimos do campeonato. O Inter seria rebaixado se o campeonato terminasse hoje. E não é bom, né? Ficar com essa desconfiança durante esse tempo todo. Jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. O que aconteceu? O Inter começou bem. O Inter começou organizado, né? O Atlético Mineiro vem numa crescente. É um time que há 5, 6 rodadas atrás não era o lugar dele ali embaixo. Como não é o lugar do Inter ali embaixo. Por time, por plantel. Não estou falando por qualidade de jogo, porque qualidade de jogo o time se encontra aonde ele está pela qualidade que vem apresentando. Mas o Inter teve uns momentos bons, né? Aí uma bola parada. Acho que poderia ter terminado. Gostei do Borré. Borré, principalmente no segundo tempo, fez um bom jogo. Uma grata surpresa. Voltaram Borré e Valência. Uma grata surpresa. Mas aí, os primeiros minutos do Inter, o Inter organizado, né? O Inter bem organizado. Tendo as saídas. Interessante esse movimento do Wesley, né? Mas ele tinha que correr aqui, ó. Tinha que correr aqui. Ele começou a correr para se marcar, ó. Se ele corre um pouquinho mais para dentro, daqui a pouco ele receberia essa bola muito mais próxima do gol. E esse passe não seria já daqui, esse passe seria lá de trás. Por quê? O Ramon estava olhando. Não foi uma má jogada, longe disso, mas uma fração de segundos, uma diferença daqui a pouco faz com que aconteça um gol ou não. Mas olha só que pecado, ó. Bola na trave. Isso muda todo um jogo, né? Legal todo mundo pedindo a bola aqui. Mas ele fez certo. Fez certo, jogou aqui nesse lado, porque tinha 2 jogadores ali, tinha o goleiro, o Tabata fez certo, mas para vocês verem, né? Se o Inter faz um gol aqui, eu tenho certeza que estaremos falando de outro jogo. Porque quando tu joga contra um rival na sua casa, você não vai mandar no jogo o tempo todo. Vai chegar uma hora que ele vai se impor. Ele vai se impor. E interessante, né? Não tem replay de uma jogada na trave. Isso aí é muito legal. Aí depois o tempo foi passando, o Atlético foi entrando no jogo. Ó, isso aqui é uma falha que não é normal no time do Inter, ó. Não pode, com 3 volantes, ter esse cara aqui. Tá muito sozinho. Num campo sintético, onde a bola chega muito mais rápido que o normal, é muito mais difícil de você chegar marcando do que num jogo de grama natural. Isso aqui é um erro absurdo, ó. Olha o Dudu aqui, ó. O Dudu já tá olhando, ó. Vê? Ele nem tá jogando. O Dudu já sabe que tá sozinho, ele já sabe o que vai fazer se a bola chegar nele. Mesmo assim, a bola não chegou. O jogador optou pelo lance mais difícil. A linha de 4 do Inter tá legal, tá bem, mas olha o desespero do Dudu, ó. A sorte que esse cara não tocou no Dudu, porque aí era outra jogada. O Dudu ia vir pra cima e esse cara ia receber uma bola já aqui na frente. Por quê? O Dudu ia tocar, ia fechar a zaga e ia dar o passe. Ó. Ele tá bravo porque ele não recebeu a bola. A linha de 4 até que tá organizada. Aí começa a vir a surpresa, ó. Ah, saiu a imagem. Aqui já tá passando. Por que esse cara passou? Essa passagem fez com que o Aguirre ficasse um pouquinho mais. Porque esse cara tá dando indício que vai na posição do Aguirre. Tipo, ó, vou cair nas tuas costas. Aí o Aguirre o que faz? Ele volta. Aí
O Rony, né, dá um chute maravilhoso, um chute de longe, que aí é mérito total dele. O que o Inter conseguiu fazer bem é atrasar um pouquinho a jogada. Mas o Rony tinha passe aqui também, ó. O Inter não tinha esses espaços. Aqui que faz falta o Fernando. O Fernando geralmente já tá por aqui já, ó. Essa é a falta que o Fernando faz. Não foi a jogada, mas sim é de se observar a possibilidade do rival ter um passe por dentro. O Rony tinha feito um golaço contra o Ceará, já de longe também. Então tá com confiança de dar um chute desse. Um chute espetacular. Aí aqui, ó, o Inter com confiança, saindo bem. Só uma atenção aqui que o Thiago tá de costas. Ele poderia estar num outro perfil. Em vez de ele estar com o perfil assim, ele poderia estar com o perfil assim, né? Ele virar o corpo e ver o Antony. Se ele tá virado aqui, ele já tem toda a visão do campo, porque já sabe que a bola tá indo para lá, então é um movimento de corpo que muda muito. Aqui ele já consertou. E aí, isso aqui é uma falha de passe, né? Porque tá fácil, poderia ter dominado, poderia ter tocado. E ela não chega, né? Porque se ela chega, se o Ronaldo domina ela um pouquinho para cá e joga aqui, olha o buraco que ia fazer. Ia ser a saída perfeita. Antony perfeito, Ronaldo bem posicionado, perfeito, execução errada. Ia matar 1, 2, 3, 4 jogadores só numa saída de bola. Aí, né, já pega a zaga toda aberta, olha aí como que fica. Isso que os times mais estão treinando é para roubar uma bola no ataque, para ter essa oportunidade. Porque se tu rouba, tu pega o time que tá saindo com a bola, no caso o Inter, todo aberto, todo escancarado, e aí tem possibilidade de gol. Ó. Já tá olhando, o Scarpinha já está olhando o que ele vai fazer, né? Já tá. Lembra que eu sempre falo, jogador de verdade, ele sempre, enquanto a bola tá vindo no trajeto dela até os teus pés, o grande jogador ele já tá olhando em volta para quando ela chega você saber o que fazer. Ó, tanto que o Scarpa deixa ela passar justamente porque ele vê que tá todo mundo longe dele. Se tá perto, ele ia ter que dominar e girar. Como não estava perto, ele olhou, opa, vou deixar ela passar. Lembra o corporal? E o Ronaldo aqui que deu o bote, né? O Ronaldo não precisava ter dado o bote, ele poderia ter atrasado a jogada para esse passe não entrar. E aí o time defendeu bem dentro do desespero, né? Vitão muito bem. Bola difícil de tirar. Inter se recuperou rápido. Mas já estamos aqui, né, em 5 minutos. O Inter começou muito bem, em 5 minutos. 2 chances claríssimas do Atlético. Uma de um chute de longe, no qual, né, méritos pro Rony. E essa aqui o Inter deu, né? O Inter deu. Olha o que eu falo assim, ó. Se o Ronaldo domina, o Tabata já ia correr. Esse cara ia correr com o Tabata, o Thiago ia ter tudo isso aqui para percorrer. Seria a jogada de gol. Isso aqui seria uma jogada de gol pro Inter e acabou virando jogada de gol pro adversário. Aqui uma falta, né, que não teve muito perigo. O Hulk até ficou bravo, mas 25, queira ou não, é mais uma finalização. Os caras começam a ficar em cima. Aqui o Inter tá organizado, ó, os 3 volantes aqui, ó. Né, num triângulo aqui. Tabata bem, Wesley bem, tá organizado aqui. Só que demorou um pouquinho, ó. Dudu entra. Qual que é a função do Dudu aqui? Só botar em dúvida. Faz com que o Aguirre não saia, fica aqui. O Tabata, como estava fechando certo por dentro, ele tem que voltar para a posição. Campo rápido. Ó, olha ali o que o Dudu fez, ó. Lembra? Falei há 5 segundos. Função do Dudu é levar a marcação. Olha o que faz. E sempre é importante, sempre quando uma zaga está defendendo, se você tem que congestionar o meio para fazer jogar por fora, porque sempre por fora é a jogada mais difícil. Mas aqui, quando eu dou moral para jogadores que estão, quando eu falo aqui que a gente não tem só que olhar a bola no jogo, é muito mais que isso.
Para a torcida do Atlético Mineiro, metade do gol é desse cara aqui, ó. Esse cara só pegou sozinho porque aconteceu isso. Porque ele se botou no meio dos dois, bota no qual os dois têm que estar em dúvida, a Aguirre não consegue, Tabata, em vez de vir para cá, deu um passinho para trás porque sentiu um jogador ali. Olha aí o que aconteceu. Domina. Passa para o cruzamento. Se desenhou perfeito para como o cara tem que cruzar, ele tem que seguir nessa linha aqui, porém um pouquinho aqui na frente. E o gol contra do Vitão. Aí já era. Um bom cruzamento com... se um time consegue fazer uma jogada no qual os atacantes não participam diretamente, com certeza eles vão ter a possibilidade desses 3 atacantes entrar para finalizar. Geralmente quem está na ponta é um atacante ou um saiu e tal, não. Veja, 3-2, o Inter tá bem aqui. Só que, meu cara, deu espaço para cruzar. Olha o Vitão. O Antony já tá chamando a atenção e o Vitão. O Juninho tinha que ter acompanhado, tinha que ter trombado, porque o Vitão ele tinha que seguir nesse caminho dele aqui, para bola rápida. Bola rápida no chão ele tira. Aqui no mano, vamos se matar, vamos trombar. Quando o Vitão sentiu que o Rony veio sozinho, vocês vão ver que o Vitão muda a linha dele para tentar recuperar uma jogada perdida, assim, um movimento de desespero. Mas tá bem, o problema é muito espaço aqui, porque o Dudu fez esse movimento no qual esses 2 jogadores tiveram que fechar. Ele chamou a atenção dos 2, por isso que eu falo metade do gol tá aqui, metade do gol do Atlético tá aqui, e o Dudu nem tocou na bola, o Dudu nem aparece. E aí ele vai pra área, ó. Aí deu a possibilidade desse cara entrar. O Vitão tá na linha dele ainda. Ó, cadê? Parou de funcionar. Foi, ó, o Vitão começou a correr pra trás, ó. Gol contra. E não pode 3 contra 2 ter o gol do rival. Bem trabalhado, méritos mesmo pro Dudu. Que ele fez tudo. Só que horrível, né? Foi aparecer logo agora. E aí já estamos no segundo tempo, com 1 minuto. Já tem esse buraco aqui que não pode acontecer. Veja, com 1 minuto o Inter nunca teve... defensivamente, nunca teve esses problemas. E agora esse problema se tornou muito normal. Muito normal. O Inter hoje é uma das zagas mais vazadas do campeonato. E muitas vezes não é porque a zaga está mal. Explode na zaga, mas é porque quem deve de proteger a zaga não está conseguindo proteger. Olha aí. Lembra? Um jogador sempre vai puxar e vai levar o outro, o Aguirre. Esses são os movimentos de jogadores que jogam sem a bola, que faz toda a diferença entre sair um gol ou não sair o gol. Tem uma jogada de perigo ou não. Sempre tem alguém, nesses lances, sempre tem alguém que tem que fazer o trabalho sujo. Faz o facão, chama a atenção para que outro possa receber. Ó, e mesmo assim, ó, sozinho. Se o Rony tenta um passe por dentro, daqui a pouco poderia dar mais problema. Ó, o Hulk ficou bravo. Mas o Inter, com menos de 2 minutos do segundo tempo, dando um espaço gigante que não é normal. Ou que não era normal, né? Tá normal ultimamente na zaga do Inter. Aqui foi uma boa jogada do Inter. Deixou a bola passar. Wesley, te manda daí. Isso aí é uma jogada maravilhosa, sabe? A posição do zagueiro tá perdido, não esperava que essa bola ia chegar, até se organizar. E essa bola aqui, deixando claro, o Borré chutou certinho como tem que chutar. Cruzado. Mas, se ele dá o mesmo chute no chão, é gol. A bola pega muito mais velocidade. E não dá tempo do goleiro fazer aquele movimento no chão. E claro, como é um chute de peito de pé, não se faz isso muito por querer. Tinha que ter saído no chute cruzado, como saiu, mas no chão. Isso aí não se mede, isso acontece. E aí, uma baita defesa. Defesaço. Isso é defesa de gol. Então, se essa bola sai cruzada, ela ganha muito mais velocidade, a chance de gol ia ser muito maior. O goleiro não pegaria. Aí, o segundo tempo aquele, o Inter teve esse sustinho com 1 minuto, aí o Inter começou a jogar. Teve uma baita jogada do Tabata com o Borré, quase gol. Agora vem essa aqui, ó.
É raro ver um jogador canhoto usando bem a direita, né? O Tabata tem isso muito, isso aí quebra a zaga. Por quê? Porque dificilmente um canhoto não usa a esquerda, né? Quando tem que usar. Ele cortou, ele fez com que a zaga entrasse aqui dentro, ó. Aí a zaga se perdeu. Isso aqui é mais ou menos um escanteio curto. Sabe quando tem escanteio curto que os caras tocam e a zaga tem que mexer? É justamente para desorganizar. Quando a bola rola, a zaga tem que mexer, se perde o teu jogador, perde um pouquinho de noção do teu espaço. E foi isso que aconteceu, ó. Dentro de uma loucura, se vocês forem ver depois no replay, o Borré tá sozinho. E aí é um pecado. Aí é um pecado. Eu acho que o 2-0 foi injusto. Eu acho que o Inter merecia um empate. O Inter merecia um empate com o que produziu. O Inter teve 2 bolas na trave. O Inter teve 2 milagres do goleiro do Atlético. O Antony não trabalhou de um jeito absurdo. Não teve. Se for ver nos melhores momentos, deu mais Inter. Mas no fim, o Inter tomou a chapuletada de 2-0. Meio que normal, de contra-ataque no fim do jogo. Eu acho que o Inter merecia uma sorte melhor. Olha isso aí, ó. Isso é um pecado, ó. Isso aí é um pecado. A gente tem que levar em consideração, sim, que o Inter tá lá embaixo na tabela, que o Inter tá com problemas de pontos, mas o Inter foi um time que produziu bem num campo sintético, onde não é tão tranquilo de jogar. O Roger fez substituições, botou o time para frente, o time teve chance de gol. Então, em termos de produção, faltou o gol. Quando o goleiro do outro time faz 2, 3 milagres, ok. É uma preocupação do time não concretizar em gols, porque o Inter faz poucos gols de acordo com o potencial dos seus atletas e com o que cria durante os jogos, mas é um time que produz. Então eu acredito muito nesse time do Inter, eu acredito que esse time vai produzir muito, esse time pode evoluir muito, mas também deixando uma ressalva que quando voltar o Campeonato Brasileiro, começam os jogos a cada 3 dias, como está sendo até agora, e que está pegando todo mundo e está pegando bastante o Inter na questão física. Aí aqui já é uma pressão desorganizada. Esses caras estão organizados. Só que tem uma desorganização aqui. Não consigo ver quem seria. Claro que é um Inter já com substituições, com jogadores que não começaram. Mas veja o movimento do Wesley aqui, ó. O que o Wesley está dizendo aqui? Pô, se nós estamos pressionando, vem todo mundo. Tinha que ter um cara aqui. Ou então fala que está desorganizado e a gente não pressiona, a gente vai para trás. Porque os caras estão certos, pressionaram certinho, mas ó, tá puto, por quê? Porque entrou o passe. Uma pressão mal dada, gente, tu vai tomar porrada. Porque o que era para dar quase certo, acabou sendo um passe onde bateu 4 jogadores do Inter. Aí o que acontece, ó? Aí a zaga já tá... a zaga tá até organizada, mas o problema é que aqui ficou buraco, ó. Ou o Ronaldo tinha que estar lá, ou o time tinha que estar para trás. O que eu imagino, 48, perdendo 1-0, era o time tá lá. Então, a partir do momento que um domina e gira, o Ronaldo foi dar o bote nesse 1. Quando o Ronaldo chegou nesse 1, já caiu alguém nas costas aqui, que não dá para alguém vir, não dá para a zaga sair, porque tem uma linha puxando, tem outro esticando a linha da zaga. Ronaldo daqui não chegou aqui, e esse aqui achou aqui. E olha aí. Aí já era, meu. Aí já era. Campo rápido, sintético, bom domínio, bom passe. Olha como o passe quebra o Vitão. Quando o Vitão tá organizando o corpo, a bola já tá indo para lá. Esse é o passe certo na hora certa. E aí depois, o que vira? Um mano a mano de apostar a corrida. Aí já era. Raramente o atacante, o zagueiro vai ser mais rápido que o atacante. Raramente. Por isso que um é zagueiro e por isso que o outro é atacante. E olha o que aconteceu. Segundo gol. Matou. Olha aí. Pegou o Vitão quebrado. Ronaldo ficou vendido. Ronaldo não conseguiu pegar lá. E quando saiu atrasado, a bola entrou no outro. O que ele tinha que ter feito? A partir do momento que a bola entrou naquele cara ali que o Wesley reclamou, não vai, Ronaldo. Aguenta. Leitura de jogo. Vem para trás,
faz com que zaga e meio campo de Inter estejam mais próximos, para que atrase um pouco, para que esse cara do Atlético que passou aqui pro Igor Gomes, talvez, ele não tenha esse passe. Se o Ronaldo volta, linha fechadinha, organiza, espera todo mundo descer, não tem jogada de gol. Então essa jogada matou o jogo. Aqui já tá acabando o jogo, né? O Wesley já tá bravo, tá todo mundo pé da vida. Foi isso aí. Acho que é interessante. Tu consegue voltar esse lance para mim, por favor? Aí, perfeito. Aqui vamos de novo, ó. Pressionando. Tudo bem. Não tá tão organizado assim, mas tá pressionando. Começou a voltar para vir pro dele. E aqui tá sozinho, ó. Volto a dizer, esse lance é muito importante, ó. Wesley reclamou. O que eu quis dizer do Ronaldo aqui, ó? Uma vez que essa bola entrou aqui, não dá o bote. Fica parado aqui. Que aí esse cara vai ter que trazer a bola. Ele vai ter que trazer a bola. E aí tu tem que começar a afastar. Por quê? Quer ver, ó? Porque tem uma linha aqui, ó. Tem uma linha aqui atrás de jogadores que vão levar a zaga do Inter lá para trás. E a zaga do Inter, ela tem que descer. Então o Ronaldo aqui, nesse caso, ele tem que começar a afastar um pouquinho para trás para evitar que faça isso aqui, ó. Que esse passe entre. Afasta, afasta, afasta. Esse aqui pega e esse passe ia ser para lá. Começa os dois. Ronaldo desce, esse jogador aqui encosta, começa a obrigar esse jogador a tocar a bola lá. Só que aí, ó, ficou no meio do caminho. Tu vê, ó? Não tá marcando, não tá. Se o Ronaldo desce aqui, ó, essa bola não entra aqui. Como já tem jogador puxando a linha, aqui também já tá puxando a linha. Olha o que aconteceu. Não foi, não veio, não teve a leitura de jogo. Nesse caso aqui, ele tem que atrasar. Como tá desorganizado, não dá tempo pra zaga apertar, segura. Segura. Faz com que esse passe vá para lá. E tu perder de 1 e perder de 2-0, muda muito, muda muito. Momento de desespero, time buscando o gol, mas quando tá desorganizado, tu tem que ser mais racional. Vem aqui, tem que ser tático, tem que ser um jogador tático, não um jogador de bote. Voltava aqui, esse passe ia ser para lá, não teria outro gol. Entendeu? Não conseguiu fazer. Ficou no meio do caminho, teve 2 jogadores com ele. Quando tem jogadores, tu tem que decidir com que tu fique mais próximo do cara, mais próximo do gol. Eu acho que era isso. Acho que eu consegui explicar. É um Inter que não merecia ter perdido. O Inter produziu, como eu falei aqui, o Inter teve chance, 2 bolas na trave. O Inter teve 2 milagres do goleiro do Atlético. Paciência. Vamos ter que passar um mês aí na zona do rebaixamento, coisa que não é legal. Não vejo o Inter... O Inter não é um time para estar ali naquele local. O Inter pode produzir mais e o Inter deve. O Inter sabe, o Roger sabe, os atletas sabem. É um mês convivendo na ponta de baixo da tabela. É muito ruim isso, mas faz parte. O Inter tem todas as condições de sair. Tá bom, gente? Agora vamos começar a falar mais de Mundial de Clubes. Vou fazer outras análises táticas, já que parou o campeonato. Então, espero que vocês sigam com a gente, se inscrevam no canal, passem para o máximo de pessoas que vocês acham relevante, que tenham que ver isso, e peça também para que se inscreva. É muito importante para nós. Da semana passada até agora, de 2 semanas atrás até agora, ganhamos mais de 15 mil inscritos. A gente gosta muito, a gente agradece, somos muito felizes. Vamos rumo aos 150 mil. Vamos bater recorde aqui no nosso estado. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa também evoluir aqui na minha análise como um ex-atleta, tentando mostrar um pouquinho do que acontece dentro do campo, além da bola, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, a gente se vê logo logo. Grande abraço.